Bom dia, Brasil, meu Brasil brasileiro. Boa terça-feira para nós. Por que será que as pessoas estão sobrecarregadas? Deixa eu escolher um louvor aqui para nossa live. E por que será que as pessoas estão sobrecarregadas? Eu amo isso aqui, faz tempo que eu não ouço ele. Vamos ver se o Instagram não vai derrubar a live por causa do louvor, né? Bom dia, gente! Paulo Henrique, Franklin, sejam bem-vindos! Raquel, seja bem-vinda! Algum de vocês aí se sente sobrecarregado? Manda um euzinho aí no chat pra mim. Quem se sente sobrecarregado? Marcenaria Zampieri Imóveis. Oi, Marina! Bom dia! Quem se sente sobrecarregado, gente? Pra perto. Com seu amor. Ó, o Paulo Henrique. Bom dia, Lucas. Rita, me contrata. Estou sobrecarregada de não ter serviço. Não acredito, Wellington. O que será que tá acontecendo? Oi, Otávio! Olha, Wellington, que cidade você é? O que acontece muitas das vezes? Vou aproveitar o comentário do Wellington. Vou baixar já aqui o louvor. Porque isso é muito importante. Por que o dono tem que sair do operacional? De Fortaleza, Wellington. Nossa, se fosse um pouquinho mais perto. Gente, por que o dono tem que sair do operacional? Para ele olhar para as vendas. O que acontece com algumas marcenarias que pode ter sido o caso do Wellington? Não sei, tá, Wellington? Mas eu vou... Bom dia, Tamara! Plena assim em dezembro não é para qualquer uma empresária da marcenaria. Os bastidores, é só os alunos ali que ficam sabendo dos bastidores, né? Aqui no geralzão a gente só aparece plena. Oh, meu Deus! Mas vamos lá. O que pode ter acontecido com o Paulo, né? Wellington. O que pode ter acontecido com você, Wellington? O que acontece com muitas marcenarias, que aconteceu comigo no começo também. Veja se vocês vão se identificar. A gente aprende, a gente tá trabalhando de funcionário ali, que é o meu caso também. Eu era funcionária do meu pai. Eu aprendi todos os processos de uma marcenaria. Ok. Fui lá e abri a minha marcenaria. Chega lá, eu fico presa no operacional e não olho pra venda. Que era o que acontecia comigo. Eu ficava o dia inteiro correndo atrás de material para os marceneiros, ficava o dia inteiro indo na obra, vendo o que estava de errado, ficava indo na obra levar fita, ficava indo na obra levar marmita, ficava indo na obra, às vezes levar um puxador que esqueceu. Então, assim, não tinha processo, não tinha checklist, não tinha book técnico, não tinha nada. Eu tinha um sonho e uma cara de pau. E olha que eu vendia muito bem naquela época, por isso que eu tive que abrir a minha marcenaria. Eu era funcionária e eu comecei a trabalhar as redes sociais, aumentou muito as vendas, só que o meu pai, ele não queria crescer, ele queria continuar ali do jeito que ele estava, e eu queria muito crescer e vender mais. E ele falava, não, aumenta o preço para não vender, e eu aumentava o preço e continuava vendendo, e aumentava de novo e continuava vendendo. Aí quando eu vendia muito, tipo assim, 80 mil era muito para nós naquela época. Quando eu fazia uma venda de 80 mil, eu ficava um mês inteiro sem trabalhar o mês seguinte. Na verdade, sem trabalhar assim, eu ficava entregando aquela obra, fazendo os projetos, eu não corria atrás de venda porque não podia vender mais. Então a gente tinha um teto de prosperidade, a gente tinha um teto financeiro, a gente tinha um teto de faturamento. E eu furei essa bolha desse teto, abri minha marcenaria e pá! Só que daí eu comecei a observar que eu não tinha vida. E olha como que o comentário dele tem tudo a ver com o tema da live que eu quis trazer hoje, né? E eu comecei a ficar sobrecarregada demais, a ponto de não ver o meu filho. Quantos anos o Felipe tinha? Ele ia pra creche, então deveria ter entre os 3, 4 aninhos ali, né? Creche vai até os 6. Então eu deixava ele na creche e quando eu voltava ele já tava dormindo. Minha mãe já tinha ido buscar, meu marido já tinha feito ele dormir, que criança de creche dorme cedo.
Quem já levou filho pra creche sabe, porque lá tem os horários certinhos, tem que acordar cedo, tem que entrar às 7 horas, não pode entrar mais tarde, totalmente diferente da escola da minha filha, que é particular, ela pode entrar, se duvidar, a hora que ela quiser, né? Mas na creche, chega atrasado pra você ver se você não perde a vaga. Então, assim, ninguém corre o risco de chegar mais tarde. Então, eu tive esse período que eu não tinha vida, eu estava sobrecarregada. Eu não enxergava o que Deus tinha para minha vida. Eu não enxergava o que a empresa poderia proporcionar para mim. Eu não enxergava que existia algo além que eu poderia fazer um pouquinho diferente e viver o extraordinário, que é o que eu vivo hoje. Você viu o que o Otávio comentou, né? Ah, empresária plena em pleno dezembro. É claro que não significa que eu esteja tão plena assim, mas hoje a empresa é muito estruturada, todo mundo sabe o que tem que fazer aqui dentro, os papéis são muito bem divididos, e isso eu percebo que o empresário erra já desde a contratação. As pessoas contratam um marceneiro achando que ele tem que só cortar, fitar, pré-montar, entregar. Cortar, fitar, pré-montar, entregar. Gente do céu. Não é só isso que o marceneiro tem que fazer. E aí, quando a gente contrata errado, essa pessoa vira um peso pro dono. E o dono não consegue ter produtividade. Por quê? Contratou errado. Ah, mas eu contratei a pessoa errada? Não, você só não explicou para ela o que mais ela tem que fazer além disso. Sabe? Um montador, ele não tem que só cortar, fitar, montar, instalar. Um montador não corta e fita, digamos, né? Um montador, ele não tem que só montar e instalar. Tem N outras coisas que ele tem que fazer. E como o empresário não tira um tempo para olhar para o que realmente importa, que são os processos. Enquanto o empresário não tirar um tempo para olhar para os processos, ele vai viver sobrecarregado. Nem que ele tire um tempo à noite. É claro que no começo, quando você decide organizar uma empresa, o primeiro passo começa em uma decisão. Decidir, vou organizar a minha empresa. Você não vai conseguir organizar ela ali nas 8 horas de trabalho que a gente tem, das 8 às 18 ali com um intervalo de almoço. Espero que vocês estejam tendo um intervalo de almoço, né, gente? Espero. A gente não consegue. Então, é claro que o começo vai exigir um pouco mais de nós. Só que quando você toma uma decisão, nada te segura. Você vai organizar a empresa no sábado, você vai organizar a empresa no domingo, você vai recusar convite de aniversário, você vai recusar festa, você vai recusar ficar indo no barzinho, beber cerveja para acordar no outro dia com ressaca. Você vai recusar essas coisas porque você tem um foco, porque você tomou uma decisão. Que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, chega. Teve épocas de eu estar sem dinheiro também, só que teve épocas, eu lembro nitidamente a sensação que eu tinha. Eu tinha muito dinheiro na minha conta e eu pensava, claro que isso é um pensamento do inimigo. Quando você está em alguma situação assim difícil, o inimigo aproveita para soltar pensamentos ruins. E o que eu pensava? Eu preferia não ter esse dinheiro para não ter essa dor de cabeça. Se eu pudesse, se eu tivesse uma cara de pau bem lavada, eu devolveria o dinheiro para esse cliente. Para eu não ter que estar passando por isso que eu estou passando hoje. Eu já cheguei a ter esse tipo de pensamento. E é claro que é um pensamento do inimigo. Por quê? Deus estava me dando a minha bênção. Eu não pedi cliente, eu não pedi prosperidade, eu não falei que eu queria ir para Disney, eu não aprendi que eu era merecedora, porque eu fui para a igreja depois que eu abri minha empresa. Fui para a igreja, aprendi que eu era merecedora, aprendi que eu era vencedora, aprendi que eu nasci para vencer, para ser próspera. Todos nós fomos criados para ser prósperos, tanto eu quanto todos vocês que estão aqui, todo mundo que nasceu no mundo tem vida, você nasceu para ser próspero. E eu tinha aprendido isso. Aí quando Deus me dá a bênção, me dá o cliente, me dá uma empresa, me dá o Pix, na época nem era Pix, né? Era TED, certo? Ou cheque, sei lá o que era na época. Quando Deus me dá o dinheiro, o que o inimigo coloca no meu coração? E como que fala quando você... A ingratidão. Ingratidão é a palavra que o inimigo colocou, é o sentimento que o inimigo colocou no meu coração. Imagina, gente, Deus me deu tudo o que eu pedi. E eu cheguei a pensar
que eu preferiria não ter aquele dinheiro para não ter que ter aquela dor de cabeça. Aí foi uma grande virada de chave na minha vida, que eu falei, não compensa continuar nessa situação de muita dor de cabeça, de acumular serviço, de gente me ligando e eu tendo que implorar para pessoas, ai, me ajuda, não sei o que, pelo amor de Deus, não sai de férias, fica aqui comigo nas férias. E eu lembro que chegou dezembro, eu dei férias coletivas para todo mundo e eu tinha um monte de serviço. Gente do céu. Pessoas tinham acabado de entrar na empresa. Eu não tinha necessidade de dar férias para todo mundo. Eu poderia ficar o final de ano ali trabalhando. Eu dei férias para todo mundo porque mentalidade travada. Eu vim com aquela mentalidade. Chegou dia 20, você tem que dar férias para todo mundo. Chegou dia 20, é férias coletivas. Sendo que as pessoas... Eu tinha acabado de abrir a marcenaria, ninguém tinha direito a férias. Eu fui lá, dei férias para todo mundo e eu ficava implorando para as pessoas trabalhar na diária para mim. Gente, vocês nunca passaram por isso não, né, gente? Não vou nem pedir pra comentar aqui, porque eu espero que ninguém tenha passado por isso. Olha o quanto eu era imatura. Olha o quanto eu queria ser dona de empresa sem ter um mínimo de conhecimento, sem ter um mínimo de senso, sem ter, tipo assim, nada. Só tinha minhas crenças e um sonho. Um sonho e uma crença. Aliás, um sonho e 400 crenças que me limitavam, que me travavam, que me seguravam, né? Graças a Deus, o meu sonho foi maior do que tudo isso. O propósito de Deus eu enxerguei que era maior do que todas as dificuldades que eu passava ali. E eu investi em conhecimento. Mas a minha primeira grande virada de chave foi ter conhecido Jesus. Porque quando você não se sente merecedor, você desiste mesmo. E pra mim era muito fácil desistir de tudo, porque era só voltar a ser funcionário do meu pai. Tava lindo quando eu era funcionária do meu pai. Ele resolvia tudo. Eu só precisava vender, precisava ali acompanhar, piriri pororó, mas se eu ficasse doente, meu pai resolvia tudo. Se eu licença maternidade, meu pai resolvia tudo. Se eu quisesse viajar, meu pai resolvia tudo. Tava muito fácil. Então, o primeiro sentimento que o inimigo colocou, volta pro seu pai. E eu cheguei a calcular a multa ali do barracão que eu aluguei. Eu falei, nossa, vai dar, sei lá quantos de multa, uns 4 mil de certo na época, que o aluguel era 4.500. Certo, eu calculei ali 4 mil. Eu falei, cara, eu tenho esse dinheiro, é melhor eu pagar essa multa, devolver essas máquinas, eu vou levantar um caixa de volta, que eu vou vender todas as máquinas. Esse foi o pensamento que o desgraçado do inimigo colocou no meu coração. Só que graças a Deus eu estava tendo já minha comunhão com Deus, estava conhecendo Jesus, que era o inimigo de um lado e Jesus do outro, o inimigo de um lado e Jesus do outro. O inimigo vinha, domingo eu ia na igreja, ele vinha e eu ouvia um versículo, e o inimigo vinha e eu ouvia um louvor. Fui derrubando um por um. E tome, e derruba, e sai daqui, seu filho da mãe, aqui não, e fui, e consegui, gente. Consegui. Fui fazendo a minha parte, é claro, porque Deus só faz a parte dele, graças a Deus. E ele não faz a nossa, e isso é maravilhoso. Então nós temos que fazer a nossa e Deus faz somente o que é a parte dele. O maior sacrifício ele já fez, que foi ter entregue o filho dele por nós. Maior parte ele já fez, que foi ter liberado todas as bênçãos sobre nossa vida. Maior parte ele já fez, que foi ter me criado para vencer. Show! Agora eu só preciso dar continuidade no que Deus já fez por mim e fazer a minha parte. E aí eu fui estudar. Aí eu descobri o que era o bom da vida. Aí eu descobri que tinha coisas que eu poderia fazer ali na empresa que iriam me dar uma vida extraordinária. E aí eu comecei a contratar correto. Aí eu comecei a olhar para os números, aí eu contratei uma consultoria financeira, e aí eu comecei a profissionalizar tudo, comecei a setorizar a empresa, trouxe o meu marido para trabalhar comigo, definimos os setores, quais eram os meus, quais eram os dele, começamos a colocar pessoas abaixo dele, pessoas abaixo de mim, e hoje a gente tem uma empresa super estruturada. Não é uma empresa perfeita, não chegou ainda onde a gente quer chegar, mas se olhar para trás, gente, olha, dá um orgulho. Porque imagina uma pessoa dar férias coletivas com um monte de obra atrasada, dar férias coletivas para todo mundo e ficar implorando para aquelas pessoas que não tinham direito a férias vir trabalhar na diária para poder cumprir prazo de fim de ano.
Essa é a mentora de vocês. Ih, não vou querer essa guria como mentora mais não, gente. Essa daí não vai dar certo, não. Essa é a mentora de vocês. E hoje eu entendo que tudo foi necessário. Porque se eu tivesse ali meia boca, eu ia estar meia boca até hoje. Se eu não tivesse dificuldade, estaria ali, tá mais ou menos, tá dando pra levar, tô tendo uma vidinha aqui mais ou menos, eu iria estar no mais ou menos até hoje. Se Deus não tivesse me colocado aqui, eu não teria chegado aqui. Se Deus não tivesse mandado exatamente as dificuldades que Ele mandou naquela época, eu não estaria fazendo live para vocês. Eu não teria virado mentora, eu não teria corrido atrás de estudo, eu não teria contratado consultoria, eu não teria participado de imersões, porque eu estaria ali no mediano. Só que não é o mediano que Deus tem para sua vida e nem para minha. Não é o mediano, é o extraordinário. É as pessoas olharem e era o que mais as pessoas me perguntavam na época. Rita, como você dá conta? Era a pergunta que eu mais recebia quando eu comecei a mostrar os bastidores, mostrar os processos, quantos serviços a gente tinha. Tinha época que tinha 35 obras ao mesmo tempo, e era caminhão saindo o tempo todo, e material chegando o tempo todo, e máquina cortando o dia inteiro, nananana. E eu sempre estava feliz e plena, porque eu sempre tive Jesus ali depois da empresa, né? Sempre estava com Jesus aqui dentro, as dificuldades ali nos bastidores, mas Jesus estava aqui no comando, me mostrando o caminho. Então eu sempre estive feliz ali, apesar das dificuldades, e sempre resolvendo as dificuldades também. Todo mundo me perguntava, como você dá conta? E aí eu comecei a sentir essa vontade de ajudar as pessoas. Eu falava, gente, mas vocês não fazem isso? Eu achava que, tipo, todo mundo fazia o que eu fazia. Eu falava, mas vocês não fazem isso? Vocês não fazem aquilo? Mas eu que te pergunto, como que é que você dá conta sem ter isso? Porque eu achava que todo mundo já tinha mais ou menos assim uma estrutura. E foi aí que eu virei mentora. De tantas pessoas perguntarem como você consegue, como você consegue, como você faz isso, como você faz aquilo, virei mentora e hoje estou aqui fazendo live, contribuindo. Olha só, gente, contribuindo, transbordando o amor de Jesus na vida de 40 pessoas. Deixa a live salva, preciso mostrar isso. Ai, gente, por que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo? Vou deixar salva. Quem que pediu aqui? Movelaria São Rafael. Só porque você pediu. Aí você vai lá e encaminha para aquela pessoa, tá bom? Vamos deixar combinado assim. Cadê as perguntas? Ano passado, ficamos num aperto no final do ano. Muitas obras que estavam atrasadas, liberaram tudo junto, foi tenso. Esse ano, graças a Deus, tem entrega de janeiro que estamos entregando agora em dezembro. Olha só como que é legal a gente confiar no nosso trabalho, a gente olhar para a nossa empresa, a gente criar processos. E o principal, gente, naquela época que eu pensei em pagar multa, voltar a ser funcionário do meu pai, na época que eu pensei, o principal foi, eu acredito nessa empresa. Eu comecei a voltar lá no começo, mas, gente, na hora que eu abri, eu acreditava tanto que ia dar certo. Eu tinha, na minha cabeça, era tudo simples. Por que agora eu não estou acreditando mais? Então, o principal é você acreditar na sua empresa, acreditar no seu produto, acreditar no seu potencial, porque senão realmente nada vai acontecer. Olha a Casana aqui, já fiz isso, mas a situação foi um pouco diferente. Preciso me aproximar de Deus de verdade, pois me sinto muito travado e sinto exatamente que é espiritual. Olha só, existe uma passagem na Bíblia, JE Marcenaria Especializada, existe uma passagem na Bíblia que fala assim, aquilo de bom que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço. E aquilo que eu sei que é ruim, aquilo que eu não deveria estar fazendo, eu estou fazendo. Então isso, já lá desde a Bíblia, é uma verdade. A gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz. Então, só que o primeiro passo é você saber o que você tem que fazer. Então, ache suas forças, se posicione no mundo espiritual.
Exemplo, e se eu beber no sábado, domingo eu não vou no culto porque eu vou estar de ressaca. Então já começa a planejar o seu domingo, a sua comunhão com Deus ali no domingo, você começa a planejar ela no sábado. Não, esse sábado eu não vou sair porque eu sei que amanhã eu tenho que acordar cedo porque a missa, o culto, ou não sei o que você gostaria de ir, é tal horário. Então descobre o horário, começa a se planejar no sábado e priorize. Eu postei isso hoje nos stories. Priorize. O que é inegociável na sua vida? Coloca isso como inegociável. Já faz uma oração aí depois da live e fala: Deus, eu não negocio a minha comunhão com você. Eu não negocio. A comunhão com Deus é prioridade na minha vida. Começa a internalizar isso, começa a repetir isso, começa a priorizar. E em breve você vai estar indo no automático. O meu maior sonho era ver toda a minha família na igreja. E eu fiquei 5 anos indo sozinha. 5 anos indo sozinha, para depois o meu marido ir comigo. E hoje nós estamos há mais de 2 anos indo a família toda. Então, assim, é uma construção. E hoje a gente já tá no automático. Não tem aquela coisa, mas será que não se... É automático. Domingo eu não posso porque esse horário é o meu culto. Domingo a gente tem que sair mais cedo porque esse horário é o meu culto. Não vou dizer que a gente nunca ficou em uma festinha, né, a mais por causa do culto. A gente se programa pra ir em outro. Não, vamos ficar? Então hoje a gente não vai no culto? Vamos ficar? Não, vamos ficar, tá legal. A gente fica na festinha e vai outro horário no culto, não tem problema nenhum. Mas a gente já virou automático. Uma coisa que você começa a repetir ali, já entra no automático. E o cérebro gosta das coisas que estão no automático. O cérebro não gosta de gastar energia. Mas eu vou ter que desmarcar, eu vou ter que não sei o que. Não, já tá no automático. Então coloque no automático, priorize isso e fica repetindo para você mesmo: eu não negocio a minha comunhão com o meu Criador, eu não negocio, tá? Porque o mundo espiritual, ele trava mesmo, ele trava todas as nossas bênçãos se a gente não obedecer o que tá na Bíblia ali para nós. Jesus é seu maior sócio, consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. É sobre isso. Chame Deus para ser o seu sócio, majoritário ainda por cima. Que na verdade ele é o dono de tudo, né? A gente que é sócio dele, a gente que entrou depois na sociedade, porque o nosso negócio é 100% dele. Principalmente mostrar como o amor de Deus transforma qualquer ser humano. Isso mesmo. A Casana não vai parar, tomei a decisão radical. Estou tirando da fábrica do meu pai e vou terceirizar tudo, procurando montadores. Isso daí, Alana. Assim que se fala. Alex Móveis, bom dia. Esse acho que foi o ano mais difícil na minha marcenaria. Uns 5 meses sem serviço, significativo. Pensei e repensei, mas não desisti. Exato. Gente, entendam. Vou dar uma sacada aqui pra você, tá, Alex? Só vamos tirar o nosso print? Antes de eu dar essa sacada, tirem aí o print pra vocês me marcarem. Vai. Antes de eu dar essa sacada genial aí pra vocês, até pra gente já terminar a live, que já é 8h25, aí pra vocês é 9h25, né? Eu vou terminar 9h30. Todo mundo conseguiu tirar o print? Marca a sua mentora, tá? Que eu vou repostar. Já coloca lá, melhor live de marcenaria do Brasil. Mostra pra sua audiência que você tá investindo em você. Todo mundo tirou? Vou esperar as marcações de arroba, hein? Olha lá, acho que foi o ano mais difícil da minha marcenaria. Pensei, repensei, mas não desisti. Alex, presta atenção no que eu vou te falar. Quando Deus manda uma dificuldade nesse nível, é porque Ele quer te levar pro próximo nível. Ele quer que você enxergue coisas que você não estava enxergando. Então, a cada dificuldade que Deus mandar para você, a sua oração tem que ser: Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Aonde eu preciso melhorar? Me mostre o caminho, me dê as ideias e me dê as pessoas. Me mostre quem são as pessoas que vão me colocar exatamente onde o Senhor quer que eu esteja. Porque cada dificuldade que o Senhor traz para nós é uma oportunidade de crescimento. Só que você vai decidir com qual olhar você vai olhar para aquela dificuldade. Se você vai olhar com um olhar ruim ou com um olhar bom. Um olhar triste ou um olhar de crescimento. Um olhar de querer desistir ou um olhar de oportunidade. A sua mentalidade vai decidir
qual tipo de olhar você vai ter para aquela situação. E tudo, quando você está em comunhão com Deus, a saúde do seu olhar fica diferente. Você consegue olhar como oportunidade aquele obstáculo que Deus colocou na sua vida. Entende? Então, exatamente isso que você fez. Você enxergou uma luz no fim do túnel, você falou, eu não vou desistir. E muito provavelmente você teve que correr atrás de pessoas, correr atrás de clientes, aí você descobriu novas técnicas de como você vai vender seu produto. O que eu faria? Compraria um curso de venda, como vender mais, curso de negociação, curso de oratória, curso de Instagram. Tem muitos cursos aí, inclusive os meus, que ajudam muito na área de vendas. Então, quando você está numa dificuldade ali na área de vendas, é porque Deus quer te prosperar exatamente naquela área onde tem uma dor. A sua maior dor é onde está a sua maior vitória. Se você teve dificuldade nas vendas, Deus quer te mostrar alguma coisa e Ele quer te prosperar nessa área. Ele quer que você seja o número 1 nessa área. Porque só com essa dificuldade que você vai buscar ajuda, que você vai comprar um curso, que você vai estudar alguma coisa, que você vai assistir uma live na internet, que você vai pesquisar no YouTube, não sei como vender mais móveis planejados. É só assim. Se tiver tudo ali no mediano, a gente nunca vai atrás de melhorar e a gente vai ficar sempre no mediano. E não é o mediano que Deus tem para nossa vida. Tenho te acompanhado já faz um tempo. Fico feliz pelo seu progresso. Parabéns. Obrigada. Amém, amiga. Sou evangélico, mas deixei o trabalho me tomar conta da minha vida e acabei deixando as obras de Deus em segundo passo. Estou sentindo a sede de me aproximar urgentemente. Você já sabe o que você tem que fazer, né? JE Marcenaria Especializada. Só vai lá e faz. Bom dia, Cris Lima. Ótimo dia para nós. Cibele entrou aí, Rebeca, Oficina do Marceneiro, a Pri. Bom dia, Ricardo. Tiaguinho acabou de entrar aí também. Vocês querem fazer mais alguma pergunta, gente? Eu não tava deixando mais essas lives salvas, mas essa daqui eu vou deixar, porque teve um pedido ali de uma pessoa. Espero que tenha edificado muito a vida de vocês. Tomem cuidado com essa sobrecarga, tá? Porque isso daí é um plano do inimigo para fazer a gente desistir. O que é uma sobrecarga? Eu vou até colocar aqui o significado de sobrecarga. Qual o significado de sobrecarga? Ó, Nalvinha, sou do Maranhão, tenho 7 anos de marcenaria, mas passo por cada coisa. Meu esposo é marceneiro, ele teve que ir para São Paulo para ser CLT e eu tô aqui na luta, tenho fé que vou conseguir. Eu tenho certeza. Se você chamar Deus para ser seu sócio, você pode ter certeza. Vem para Itupeva, em breve Deus vai me colocar aí, ó. Eu creio. Oh, gente, olha a definição de sobrecarga. Ore por nós antes de encerrar, é muito bom. Quando o marido entrou na mentoria, ele estava assim, lembra, Rita? Eu lembro, gente, eu lembro. Busquem ajuda, gente. Olha, não, isso aqui já mexeu lá no fundo meu aqui. O significado de sobrecarga é quando o volume de trabalho ultrapassa a capacidade real de execução. Tem noção que vocês estão ultrapassando a capacidade real? Tipo assim, é desumano. É impossível dar conta de tudo. É desumano. O volume de trabalho ultrapassa a capacidade real de execução. Quem aí tá sobrecarregado, você tá ultrapassando a capacidade real. Tipo assim, você tá indo pro que não existe. Não tem como. Você tá querendo dar conta de uma coisa que não tem como você dar conta. Entendeu? Fui bem clara? Colocou aí dentro da sua cabeça? Anotou? Você tá querendo dar conta de uma coisa que não tem como você dar conta. Agora você já sabe disso. O que você vai fazer com essa informação? O que vai fazer com essa informação? Vai pedir para entrar na mentoria da Rita? Vai comprar o curso Marcenaria 360 da Rita? Vai comprar o curso de vendas? Vai comprar o curso de Instagram? Vai fazer o quê? Oro sim, Cris. Olhe pela Lima Serviços Marcenaria Evoluir. Claro, conte sempre comigo. Ó, e olha só.
Quando o volume de trabalho ultrapassa a capacidade real de execução, seja por falta de processos, equipe insuficiente, contratação errada, não sabe delegar, não sabe descrever o que a pessoa daquele cargo tem que fazer, acha que marceneiro só tem que cortar, fitar, montar, entregar, sendo que não é. Aí fica aquele monte de gente te pedindo um monte de coisa. Má gestão do tempo, essa é o ápice do erro, né? As pessoas estão ocupadas o dia inteiro, mas elas não são produtivas. A pessoa está ocupada, mas ela não tem resultado, não tem produção. Ela só está ocupada com coisas que não trazem resultado. Cuidado. Ou acúmulo de funções, que é o mais comum nas marcenarias. Acúmulo de função. Você contrata uma pessoa, você paga aquela pessoa, ela tinha que desenvolver aquela tarefa, ela não desenvolve aquela tarefa, você vai lá e faz. Acúmulo de funções, porque você tinha que estar fazendo outra coisa. Aí você faz as suas coisas, mais a função daquela outra pessoa. Acúmulo de funções. Em outras palavras, sobrecarga é excesso de pressão, mas falta de estrutura para lidar com ela. Gente do céu, falta de estrutura emocional, falta de estrutura física, falta de estrutura mental, falta de estrutura nos processos, falta de estrutura de encarar a realidade. Até quando, gente, vocês vão aceitar isso? Ai, meu primeiro Natal e Ano Novo que eu passei assim, sem dormir, sem querer até comer, eu já coloquei em basta. Eu falei, ano que vem eu não aceito isso pra minha vida. Ano que vem meu Natal e meu Ano Novo vão ser diferentes. No primeiro, eu já coloquei um basta. Por isso que a minha empresa evoluiu tão rápido. No primeiro eu falei, não. Na minha vida, não. Não aceito mais. E aí tem várias outras coisas aqui, né? Ó, sobrecarga operacional, sobrecarga emocional. Essa eu acho que é a pior. Porque a sobrecarga emocional não tem como você delegar. Ah, eu tô triste hoje aqui, tem como você ficar triste aí pra mim? Porque eu precisei ali montar um negócio? Não tem como. Sobrecarga emocional é a pior de todas, porque só depende de você. Você não pode delegar, você não pode contratar, você não tem que fazer nada. É você e Deus. É você e você. Sobrecarga estrutural, que é quando a empresa cresce, mas os processos não acompanham esse crescimento. Sobrecarga de decisão. Gente, pensar cansa. Tomar decisões cansa. Por isso que os bilionários só usam preto, porque eles não querem gastar neurônios nem escolhendo a roupa que eles vão usar. E tem dia que, olha, a gente que é mulher, que tem que estar sempre arrumada, dá uma preguiça. A Maria Eduarda não pode nem escutar eu falando isso, porque ela fala, preguiça não é de Deus. Mas, gente, tem dia que dá uma preguiça de se arrumar, que olha, misericórdia. Por quê? Tomar a decisão cansa. Decidir a roupa, aí tem que decidir o colar, aí tem que decidir a calça, aí tem que decidir o sapato, aí tem que ver um brinco que combina com o colar, aí tem que ver o anel, aí tem que passar um batom que não pode aparecer aqui de cara lisa, aí tem que ligar uma luz. É muita decisão. Isso cansa. E as pessoas estão sobrecarregadas e aí tomam decisões erradas, porque daí a gente fica com preguiça de pensar. É humanamente impossível você ter neurônios para decidir tudo. Então, divida essa carga das decisões com a sua equipe. Divida isso, é muito pesado a gente ter que ficar decidindo. É difícil. E a quinta, que é a sobrecarga financeira. Quando a empresa está sempre apagando incêndio, sem fluxo de caixa, sem capital de giro, vivendo no limite. Cuidado, tá? Não aceite essa situação para a sua empresa. Então, olha, vocês pediram para mim orar, né? Então, fazer uma oração, né, gente? Jesus, que o Senhor entre nas empresas, Senhor. Que o Senhor mostre o caminho para essas pessoas, meu Deus. Que o Senhor faça com que caia a venda dos olhos desses empresários, meu Pai. Que o Senhor faça eles enxergarem todos os propósitos que tem na Bíblia para eles. Que o Senhor possa, de qualquer forma, prosperá-lo no sentido empresarial, no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido da família. Eu creio, Senhor, no poder da sua palavra. E eu creio que aquele que pedir, crendo, ele vai receber. Então, que a gente saiba pedir para Jesus todos os desejos do nosso coração, tá? Receba essa oração, receba com muito carinho.
Hoje eu estou indo buscar mais conhecimento na área moveleira, na indústria de MDF, Placa do Brasil no Espírito Santo. Ai, que legal, já palestrei. Eu já palestrei no Placas do Brasil. Nossa, que bênção, eles são maravilhosos. Nesse momento estou vendo a live e ajeitando uma roupa para visitar um cliente já já. Bom dia, Isaac Marcenaria. Gente, ouçam então um louvor pra gente fechar com chave de ouro, tá? Essa comunhão aí. Priorize a sua comunhão com Deus, porque sem a gente cuidar aqui do nosso espírito, a gente não vai conseguir dar conta de todos os obstáculos, tá? Quem não tirou o nosso print, vamos tirar novamente aí para vocês poderem me marcar. Mostra para sua audiência que você tá evoluindo e mostra para a audiência que você estava na live da melhor mentora desse Brasil. Ai, não posso rir muito que meu Botox venceu, misericórdia. Eu não consigo rir só um pouquinho assim. Não consigo. Que ótimo, não sabia que você foi lá. Tem salvo? Não, faz muito tempo já, faz muito tempo. Foi na Casa Cor do Espírito Santo. Vai, quem não conseguiu, última paradinha pro nosso print, me marquem lá que eu vou repostar, tá bom? Olha aqui, misericórdia. Eita, nós tá na hora de renovar. Um beijo, gente. Ficam com Deus. Ouçam muito louvor, tá? Está com o brilho do Espírito Santo. Amém. Obrigada. Beijo, gente. Fiquem com Deus.